Death Note falhou com todas as suas personagens femininas e eu posso te provar. Tipo, muita gente fala sobre o quão genial esse anime é, ego, moral, filosofia, mas tem um assunto que ninguém comenta. As mulheres desse anime foram simplesmente nerfadas. Sejam muito bem-vindos ao Wiki Nexus e no vídeo de hoje a gente vai falar de Death Note. Sim, de novo. Olha, como eu já disse anteriormente, eu amo Death Note com todas as minhas forças. É meu anime favorito, mas eu tenho senso crítico. É mesmo, é? E eu preciso falar que Death Note falhou com todas as suas personagens femininas. E pra provar isso, a gente pode começar direto pela família do Light. A mãe do Light, por exemplo, se você piscar, você perde metade das cenas que ela aparece. Ela tá ali, mas não impacta em absolutamente nada na história. E a irmã dele é outra que a função narrativa dela é existir, igual a mãe dela. Ela é mostrada no anime como sendo meio fútil, meio burrinha, sem grandes ambições, pra variar. E o momento mais relevante dela é ser sequestrada pelo Melo e depois ficar traumatizada, sendo cuidada pela mãe. Aí a gente parte pro meu ponto fraco, meu calcanhar de Aquiles. A Mizamani. A Mizamani tinha tudo pra ser uma personagem incrível. Ela tem um trauma com o assassinato dos pais dela, o que dá a ela uma motivação pra se unir ao Kira, e ela tem literalmente um segundo Death Note. E não só isso, mas ela fez o acordo dos olhos, ou seja, ela consegue ver o nome de todo mundo neste caralho. E o anime faz o que com isso? Joga no lixo. Porque se você tirar o Light do anime, ela literalmente vira um NPC bugado, sem propósito, sem razão pra viver. Toda a personalidade dela gira em torno do Kira no anime. Ela não quer viver, ela quer ser útil pro Kira. Ela até tem uma carreira de modelo, mas isso é visto pelos outros personagens como algo meio fútil. Ela é vista como aquela personagem toda menininha, feminina. Ai, que bobinha ela, né? Nossa, como hobbies femininos são fúteis. Abrindo um parênteses, na maioria dessas obras, assim, mais nerdola, as personagens femininas que têm hobbies femininos são vistas como fúteis. Você já consegue ter uma base só com essa informação. Porque, nossa, gostar de moda e ter uma carreira de modelo não é coisa de gente adulta fazer. Que isso? E outra coisa que me mata de ódio é que a cada 5 minutos o anime vira pra você e fala: nossa, olha aqui como a Mizamani não é exatamente um gênio. Nossa, olha ela em comparação ao Light e o L, o quão mais burrinha ela é, não é mesmo? Burro, burro, burro. A inteligência dela é constantemente diminuída para poder ressaltar a inteligência do L e do Kira. Nem sempre é de forma explícita, mas acontece. E claro, meus amigos, não podia faltar a tão temida sexualização. Porque com certeza alguém na sala de roteiro falou: nossa, e se a gente der profundidade pra ela? Vamos dar uma personalidade bacana, vamos fazer profundidade nessa personagem. E outra pessoa foi lá e respondeu: quê? Não, moço, bota uma roupa curta nela e tá bom. E pronto, tá aí a receita perfeita pra destruir um personagem. E depois que o Light morre, pra piorar um pouquinho mais a situação, ela encerra a própria vida. Porque ela literalmente não tinha mais nenhum outro motivo pra estar viva. Aí você vira pra mim e fala: nossa, Verônica, mas tem uma exceção, tem a Naomi Misora. Ex-agente do FBI, observadora, inteligente, interessante. Sem dúvidas uma personagem muito promissora. E o que o anime faz? Simplesmente apaga ela mais rápido do que o Light escrevendo Lindy L. Taylor no caderno. Ela aparece tipo em 2 episódios, se eu não me engano. 2! Ela tinha um puta potencial pra bater de frente com o L. Ela literalmente descobriu que provavelmente o Kira era a pessoa que o Ray Pember estava investigando quando ocorreu aquele incidente do assalto no ônibus. Mas aí decidiram que não. De uma forma bem ofensiva, na minha humilde opinião. Ela era um agente extremamente capaz e simplesmente se aposentou pra ser dona de casa.
Não ofendendo donas de casa, obviamente não tem problema nenhum em ser uma dona de casa. Acontece que o problema está nos criadores do anime pensarem que, oh meu Deus, é uma mulher, logo ela não pode ter uma carreira, ela vai se aposentar para ser dona de casa. E basicamente a maioria das personagens femininas são reduzidas a papéis considerados como femininos pela sociedade, ou simplesmente elas são escritas para girar em torno do personagem principal, não tem profundidade nenhuma. E quando Ray Pember morre e ela finalmente volta para a ação, adivinha? Adivinha? Ela simplesmente confia todas as informações que ela tinha descoberto para um completo desconhecido na rua. Você parece burro! Ei! Sendo que ela é uma ex-agente do FBI. Que ex-agente do FBI faz uma porra dessa? Mas o roteiro precisava que ela confiasse num aleatório, e aí ela confiou. E isso resultou no quê? Exatamente, na morte dela, meus amigos. E aí você começa a perceber um padrão. Enquanto os personagens masculinos estão em um jogo de estratégia, ideologia e poder, as personagens femininas ou são NPCs inúteis, ou giram em torno deles, ou são descartadas antes de sequer ter algum desenvolvimento. E isso, na minha humilde opinião, não parece um acidente. Mas agora eu quero saber de vocês. Vocês acham que isso foi uma decisão consciente ou só uma falha do anime mesmo? Você acha que as personagens femininas foram desperdiçadas? Ou que eu tô exagerando? Comenta aqui embaixo porque eu quero muito ver essa discussão. E se você gostou do vídeo, não esquece de avaliar e se inscrever aqui no canal para não perder os próximos vídeos. Porque sinceramente, Death Note ainda tem muito pra gente destrinchar. E eu tô só começando.